Olá a todos, eu me chamo Eva, sou aqui do canal Café com Histórias e irei inaugurar o quadro contando a minha história. Bom, hoje eu quero contar para vocês como é que eu fiz uma transição de carreira, o que a endometriose mudou a minha vida, o que ela fez, o que aconteceu depois do diagnóstico que eu descobri da endometriose. Mas vamos lá. Eu sofro de dores cólicas muito fortes desde os meus 12 anos. E até em 2018, isso aí era um sofrimento que não tinha fim. Cada hora os médicos falavam uma coisa, cada hora um diagnóstico diferente, ou era pedra nos rins, ou era infecção urinária. Em 2018 eu passei no médico e tentando tratar como infecção urinária, quando o médico olhou minha barriga e falou, não, isso daí não é nada a ver com a bexiga, com o rim, ou infecção urinária. Isso daí parece que é seu útero, tá inchado a sua barriga. E me encaminhou para um profissional. E quando eu passei com esse profissional, aí eu comecei a fazer outros exames, mas até eu achar o exame específico para descobrir a endometriose também demorou. E quando eu recebi o diagnóstico de endometriose em 2019, eu comecei a minha saga em busca de um profissional para poder fazer o tratamento. Só que o tratamento é a base de medicação e essas medicações começaram a atacar meu fígado e comecei a ter esteatose hepática. Aí comecei a ficar na cama, à base de morfina, até eu achar um projeto, que por sinal foi um excelente projeto, em São Paulo, que era uma parceria com Beneficência Portuguesa, que era do PROAD SUS, chamava Endometriose Brasil esse projeto, e eu acabei conseguindo fazer minha cirurgia em 2023. E depois disso, depois que eu fiz a minha cirurgia, eu fiquei internada praticamente uns 30 e poucos dias no hospital. Mais que 30 dias eu lembro que eu fiquei. Porque eu tive várias complicações pós-cirúrgica, né? Então eu tive que ficar em acompanhamento no hospital. E nesse período, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estudar muito, ler muito. Eu fui promotora de vendas durante 26 anos, mas eu sempre fui uma pessoa autodidata, então eu sempre busquei conhecimento. Trabalhei em várias empresas, em várias marcas, trabalhei vendendo medicamento, remédio, né? Então eu sei como é que funciona o lado da indústria. Eu também gosto de coisas mais naturais, sempre estudei sobre isso. Em 2005 eu comecei a fazer faculdade de terapia holística, mas não finalizei, porque eu tive depressão pós-parto em 98, quando meu filho nasceu, e até eu conseguir, até o diagnóstico, eu estava depressiva, demorou-se muito. E os medicamentos faziam efeito reverso, então eu tive que procurar outra solução para poder me curar, porque eu tinha uma criança para poder cuidar, né? E a mesma coisa foi com a endometriose. Eu comecei, nesse período que eu estava no hospital, eu comecei a pesquisar, a estudar muita coisa, coisas mais naturais, que é as coisas que eu mais acredito. E nisso começou a vir várias coisas abrindo a minha mente. E dali no hospital eu peguei e falei assim, não, eu preciso mudar de profissão. Eu não quero mais trabalhar como promotora, embora eu amo trabalhar como promotora, porque eu viajava, ia para várias cidades, conhecia várias pessoas, então era uma profissão para mim muito gostosa. Mas eu precisava encerrar esse ciclo, porque eu tinha feito uma cirurgia que teve várias complicações e ainda não foi retirado todos os focos da endometriose, porque tem endometriose ainda grudada em alguns pontos que não davam para ser retirados por ser de risco. Então eu precisava estar buscando as outras soluções para que quando isso viesse a me afetar de alguma forma, não acontecer do que aconteceu, né? Por negligências médicas vieram vários órgãos sendo afetados. Eu fiz uma cirurgia bem grande, eu tive que retirar 10 centímetros de intestino fino, do grosso, raspar a bexiga, retirar a apêndice, endometriose na apêndice, na virilha, estava toda lotada de endometriose, atrás do umbigo, retirei o útero, mas ficou o colo do útero, tinha cisto, mioma, um cisto enorme, um cisto já hemorrágico.
e tive que drenar um ovário, porque ele tá grudado com o canal da urina, então ele não pôde ser retirado ali, a endometriose ali por ser de risco, e nem retirar esse ovário que tá doente, só pude só drenar. E várias complicações que a endometriose veio me causando ao longo desses anos, né? Pensa bem, desde meus 12 anos sofrendo. Então, para ter esse diagnóstico da endometriose é demorado, mesmo toda a tecnologia. Mas, enfim. E aí, nesse período que eu estava no hospital, eu comecei a conversar com a espiritualidade, com Deus, com aquilo que eu acredito. Eu sou espiritualista livre. E ali eu comecei a ter vários pensamentos, várias ideias e falei, não, vou voltar a estudar terapia, eu quero ir para essa área, quero fazer massagens, trabalhar com massagens, mas que tipo de massagem? Eu comecei a ver qual eu me encaixaria ali para poder ajudar outras mulheres portadoras de endometriose e aí acabei fazendo massagem relaxante, massagem kick. Quando eu conheci a reflexologia podal, eu me encantei, me apaixonei. Eu já havia estudado a cromoterapia, já havia estudado aromaterapia, porque são duas coisas que eu amo. É cheiro e cor. A minha casa é toda colorida e toda cheirosa, porque eu amo cheiro e cores. E aí eu comecei a me aprofundar e tentar achar mais coisas que me desse aquele não, é isso. E aí, quando eu saí do hospital, recebi alta, eu fui para casa com uma receita médica. E aquela receita que foi passada para mim também foi passada para algumas colegas que ficaram internadas ao longo desse período comigo. Depois eu tive que ficar no isolado, mas acabamos pegando a amizade. Nós temos um grupo até hoje, que a gente está ali naquele grupo. E a gente sempre conversa, sempre troca ideias. E aí eu peguei, vim embora e alguns alimentos que me foram passados para poder estar consumindo, né, na dieta, eu comecei a prestar atenção que esses alimentos estavam me fazendo mal, me estufando, me inchando e eram saudáveis. Vou dar um exemplo aqui para vocês, a maçã. A maçã começou a me estufar, a me inchar, a castanha. Eu engolia a castanha, mas parecia que ela ficava travada aqui no meu peito. E aí eu comecei a achar isso estranho. Eu falei, nossa, mas são coisas naturais que os médicos estão passando, né? Até depois que eu saí do hospital, eu comecei a passar por um tratamento também com um gastrointestinal. E aí eu comecei a ver que tinha coisas que não estavam dando certo para mim. E eu comecei a pesquisar. E aí encontrei a biorressonância com a professora Patrícia, que ela é maravilhosa, que assim mudou completamente a minha vida em todos os sentidos, todos mesmo. A biorressonância, assim, ela caiu como uma luva para mim. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que tinha traumas que eu não conseguia resolver com alguns profissionais. Trauma esses que da infância, depois se vocês quiserem eu conto como é que foi a minha infância, bem traumática, entre várias coisas, né? Minha adolescência, e passei por muitas situações, morei na rua, e depois se vocês quiserem eu conto sobre isso. E aí, com a biorressonância, eu consegui identificar que algumas doenças que eu estava era de fundo emocional, outras eram de doença física, que ainda, né, tem ainda alguns resquícios da endometriose. Então, como é uma doença inflamatória, eu tenho que estar sempre tratando. E aí eu comecei a aplicar em mim a biorressonância, para poder até entender por que eu estava consumindo aqueles alimentos que eram saudáveis e mesmo assim estavam me fazendo mal. E aí, com a biorressonância, eu consegui identificar e ver que realmente aqueles alimentos, naquele determinado tempo, eu não estava podendo comer. Meu corpo não estava aceitando, né? E é engraçado falar isso porque é natural, né? Maçã, castanha, água de coco, gente. Água de coco, eu juro pra vocês, eu não estava podendo tomar. Porque depois que eu saí também do hospital, eu tive uma candidíase de repetição por algumas infecções,
por algumas questões que eu passei no hospital pós-cirúrgico, né? E aí eu comecei a ver isso e falei assim, não é possível. Por isso que a biorressonância, ela foi assim, caiu como uma luva, caiu do céu para mim. E principalmente quando eu comecei a fazer as aulas com a professora Patrícia, que é uma excelente profissional. E aí eu falei assim, não, agora tá aí. Eu quero realmente trabalhar com a biorressonância, com a reflexologia podal, com a aromaterapia, fazer escalda-pés e já estava decidida o que eu iria me tornar, uma terapeuta. Comecei a estudar, fazer cursos e aí encerrei o meu ciclo de promotora e iniciei como terapeuta atendendo outras mulheres portadoras de endometriose. Eu comecei atendendo mulheres portadoras de endometriose até começar a atender outras mulheres que não eram portadoras de endometriose, começaram a chegar até mim. E para mim isso foi assim, foi e está sendo muito bom, porque como eu falei para vocês, eu tinha trauma que ainda não tinham sido totalmente curado e através da biorressonância eu consegui identificar isso. E a biorressonância ela é tão maravilhosa que ela consegue identificar até se a nossa casa está doente, se o que está nos adoecendo é através da casa, né? Através das energias telúricas, da geobiologia, que é uma coisa que eu estou finalizando o estudo e estou amando também, né? Porque eu falei assim, eu quero ser uma pessoa completa, eu quero poder trabalhar com a terapia e trabalhar um todo, né? Tanto que a terapia sistêmica, que eu fui estudar, me ajudou muito dentro disso também. Porque eu preciso identificar qual é o problema daquela pessoa. Então, eu vou identificar através da biorressonância, do aurímetro, que ela faz uma identificação clínica para saber se a doença ela é física, emocional, do ambiente ou até espiritual. Mas eu também preciso conversar com a pessoa para poder identificar ali como é o convívio dela com a família, qual é a crença dela. Então eu comecei também a formar uma roda de conversa terapêutica. A roda de conversa eu tive até que parar porque eu não estava conseguindo dar conta. E estou fazendo algumas rodas de conversa, mas na verdade nem mais roda de conversa. Estou fazendo roda de conversa particular mesmo com algumas pessoas, antes mesmo de saber qual tipo de tratamento ela vai ter que ter comigo. É com a biorressonância? É com reflexo? É com outros tratamentos que eu indico para outros profissionais? Então, quando eu tive esse, como se dizer assim, esse start, essa luz, né, sobre a biorressonância, sobre a geobiologia que eu estou estudando, sobre a terapia sistêmica, a terapia integrativa. Isso me ajudou muito. Ainda faço tratamentos em mim, porque né, ainda tem alguns, como eu falei, ainda tem alguns resquícios da endometriose, que é uma doença autoimune. Ainda tô com meus hormônios desregulados, ainda tô fazendo os tratamentos, mas agora eu consigo identificar isso com uma rapidez muito grande, né? Saber qual é a causa do meu problema. E isso que eu quero tá fazendo com outras pessoas, né? Antes eu estava atendendo só as mulheres portadoras, como eu falei, agora já tá aberto para outras pessoas que têm outras patologias, outras pessoas que não conseguem identificar, vai no médico, mas não consegue identificar qual é a causa daquele problema. Através de uma conversa terapêutica, eu consigo ajudar essa pessoa, dar um norte para ela, através do tarô, né? Do tarô terapêutico. Então, a endometriose, a doença, ela veio assim, ela veio com uma forma de malefício, mas que se tornou benefício para mim. Eu falo para as pessoas que toda doença, ela tem, acho que não tem um motivo de acontecer. Na verdade, acho que tudo na vida, né? Todo o mal que nos acontece é porque alguma coisa precisa acontecer de bom lá na frente, né? Tudo tem um porquê disso estar acontecendo, né? E comigo foi assim. Eu, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar me lamentando, ao invés de ficar me fazendo de vítima, eu fui estudar, buscar, conhecer o meu corpo, conhecer por que aquela doença se instalou em mim, o que é realmente esse tipo de doença, por que ela
acomete milhares de mulheres, né? E por que o diagnóstico é demorado? Por que certos tipos de alimentos, ou medicamento, ou até cosmético que a gente usa faz mal e os médicos não investigam, apenas dão um diagnóstico, mandam você embora, prescreve um remédio, que chama remédio, remedia, não cura, porque não houve uma investigação para saber a causa, e você vai ali, só remediando, remediando, remediando. E aí, ao invés, como eu falei, de ficar aí me lamentando, eu fui procurar conhecimento. Como, né, Jesus dizia, conhecimento nos liberta. E é verdade, nos liberta de traumas, nos liberta das amarras, nos liberta de preconceito, nos liberta de crenças limitantes, nos liberta de tudo. E quando você escolhe por esse caminho que é livre dessas amarras, tudo fica muito mais fácil, tudo fica mais compreensível. Você consegue compreender muita coisa. E quando você busca uma cura interna e faz isso depois de um instrumento para outras pessoas, é maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar da doença, eu só tenho que agradecer a doença. Eu só tenho que agradecer as pessoas que passaram pela minha vida, esse projeto que eu entrei na internet pesquisando sobre a endometriose, encontrei. E aí eu liguei para esse projeto. Eu quero agradecer muito a Jennifer, que foi assim que abriu as portas para que eu conseguisse entrar, fazer parte desse projeto e fazer a cirurgia. Agradecer aos médicos que me curaram ali naquele momento. Agradecer a todas as pessoas, a empresa a qual eu trabalhei muitos anos, que foi muito compreensível, o meu patrão, meu ex-patrão, o Jean, muito compreensível, aos promotores que trabalharam comigo, enfim. Eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão à professora Patrícia, que me fez conhecer a biorressonância de uma forma assim tão maravilhosa, tão prática, porque eu ainda falava para ela, professora, eu tenho certas dificuldades, porque como eu fiquei com vitaminas muito baixas, né, e eu tô ainda repondo algumas vitaminas ainda, e aí a gente tira o intestino, a gente tem que ficar fazendo suplementação de B12, e a B12 baixa, com outras vitaminas, ela dá o esquecimento. E ela, não, vamos devagar, vamos aqui que vai dar certo. E foi. E tá sendo maravilhoso. Eu estou amando. Então é isso. Hoje eu iniciei contando essa minha história em transição de carreira, o que a endometriose me fez de bem, de malefício e de benefício, né? Que ela trouxe para mim, tanto quanto as dores, mesmo eu sofrendo ali de dor, mas eu sabia que ia mudar, tudo isso uma hora ia passar e passou, tanto que eu tô aqui hoje e eu quero fazer novos vídeos contando para vocês sobre um pouquinho dessa minha profissão, né? Se vocês quiserem saber dos meus traumas de infância, eu faço esse vídeo, mas vou trazendo outros vídeos também explicando para vocês sobre o meu trabalho hoje como biorressonância, com a biorressonância, que é a geobiologia, com a reflexoterapia, com a aromaterapia, cromo, enfim, com essas profissões que hoje assim fazem parte da minha vida e fazem parte da vida de outras pessoas que estão vindo me procurar. A biorressonância eu consigo trabalhar com atendimento online para quem tiver dúvida sobre esse atendimento, se é presencial, ela também pode ser online, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo e até lá. Um beijo de luz para vocês.